Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 14º domingo durante o ano, tempo comum, como nós chamamos, e a palavra de Deus nos faz uma pergunta muito séria para todos nós. Nós somos chamados a crer em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, veio morar no meio de nós. Porém, nós vemos na leitura de hoje, na liturgia de hoje, que muitas vezes as pessoas veem apenas o humano, veem apenas a pessoa humana e não veem Deus agindo na pessoa. Quantas situações nós encontramos isso na sociedade hoje? Pessoas que não participam mais, que não vêm mais à igreja, porque veem apenas a pessoa humana com suas fragilidades e suas realidades, mas não percebem a ação de Deus na história, no povo de Deus. Também o povo de Nazaré, o povo conterrâneo de Jesus, contemporâneo a Jesus. Uma das coisas que coloca, como nós vamos ouvir hoje, nesse final de semana, a palavra de Deus, vão olhar apenas o humano e não perceber que Deus está passando nas suas vidas, está conduzindo a história e está chamando a conversão para que encontrem no Verbo encarnado em Jesus Cristo a vida. Deus se fez homem, veio morar no meio de nós, com toda a realidade humana, numa família, numa cidade, numa região, e que trabalhou com aquilo que era costume na época, no caso de José, como carpinteiro, e tinha também seus parentes próximos que na Escritura chamam de irmãos e irmãs. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, nos faz essa pergunta justamente, diante de nós está justamente esse dom da fé de perceber Deus que atua na história de cada dia, na história das pessoas, talvez um amigo ou amiga de trabalho, de escola, da vizinhança. Deus está falando ao seu coração. O pessoal fechou o coração, achando que não podia ser dessa forma, alguém que eles conhecessem, pudessem ser esse Deus conosco. Às vezes acontece isso, alguns processos de beatificação, canonização, já escutei isso algumas vezes. Mas eu conheci essa pessoa até do meu lado, como é que ela pode ser santa, Ou seja, é como se o santo fosse alguém que tivesse caído do outro planeta e que não tivesse suas raízes dentro da história e não fosse humano, não fosse pessoa humana. Já vemos um pouco isso, com tantas incredulidades nos tempos atuais, como também no passado e teremos no futuro. Nós somos chamados a perceber a ação de Deus na história, nos passos que vamos sendo dados no dia a dia da nossa vida. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo, que Jesus foi a Nazaré, sua terra onde ele foi criado. Sabemos que nasceu em Belém e depois da vida pública ele começou a morar em Cafarnaum, mas foi em Nazaré que ele foi criado, tinha seus parentes, tudo ali, E seus discípulos já o acompanharam. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga de Nazaré. Ele começa a ensinar, como era costume também dos judeus. Muitos que o escutavam estavam admirados e diziam: mas de onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Esses grandes milagres que são realizados com as suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas quem é ele que faz tanta coisa se nós conhecemos aqui sua família? E Jesus lhes disse: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, que vem apenas o humano. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e encontrou-se e admirou-se com a falta de fé deles. E enquanto isso, Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Meus irmãos e irmãs, essa é a realidade. O povo de Nazaré
conhecia a família de Jesus, conhecia Maria, José, os parentes próximos, primos e primas de Jesus, que chamam de irmãos. Mas quem é esse que agora vem ensinar aqui na sinagoga? Como é que tanta sabedoria está falando agora? De onde veio isso tudo? E os milagres também, como é que faz isso? Em vez de crer, Deus passava no meio dessa comunidade e chamou, mostrou que alguém estava ali como filho de Deus. Eles achavam que era impossível, né, que alguém que eles conhecessem e conhecessem os familiares pudesse ser o Verbo encarnado, Filho de Deus, e morar no meio de nós. Portanto, perder a oportunidade, e Jesus vai dizer, olha, o profeta só não é amado na sua terra, não é ouvido na sua pátria, entre seus familiares. E foi passando por outros lugares, ensinando e proclamando o Evangelho. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, uma reflexão muito séria sobre aquilo que é o humano em nós. Quantas situações que existem, né, de pessoas que vivem ao nosso lado, vivem conosco, e são grandes profetas que nós nem sempre valorizamos e damos o crédito de ouvir o que dizem para todos nós. Peçamos o dom da fé, de crer na ação do Espírito Santo na vida das pessoas, que transforma corações, renova suas vidas, nos faz caminhar. Já isso, meus irmãos e irmãs, nós encontramos aqui em Ezequiel, a leitura primeira desse domingo, não é? Eu ouvi então aquele que me falava e me disse, filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até o dia de hoje. Estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes e ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Já no Antigo Testamento, quando Deus envia Ezequiel ao povo, também diz isso. Vai lá e fala. Não vão te escutar, mas que pelo menos sabe que passou um profeta ali, que tiveram a oportunidade de escutar um profeta, mas não escutaram. Aqui a palavra da leitura de Ezequiel fala com clareza isso, ou seja, são um bando de rebeldes e ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Não pode faltar a profecia, não pode faltar quem passe falando. Se as pessoas aceitam ou não, é outro problema. Não querem aceitar, têm toda a liberdade de não aceitar. Nós não impomos o Evangelho a ninguém, testemunhamos e falamos das nossas convicções, daquilo que o Senhor nos mandou falar. Mas muitos vão ter cabeça dura e não vão querer escutar, não vão querer acolher. Não só da mesma região que você nasceu, que você é conhecido, mas hoje, de diversas formas, nós temos isso hoje. Diversas situações, caríssimos amigos e irmãos, em que as pessoas não só não escutam, como desacreditam também de quem fala, de quem anuncia a palavra de Deus e o Evangelho. A palavra aqui de Ezequiel lembra bem isso. Eu te envio aos israelitas, a um bando de rebeldes que se afastaram de mim, né? E, ao mesmo tempo, eles são um bando de rebeldes, ficaram sabendo que houve entre eles um profeta. Não podemos deixar de falar, não podemos deixar de testemunhar, de proclamar em quem nós cremos, meus irmãos e irmãs, mesmo que não acreditem, ou desacreditem, ou nos enxotem das cidades, ou nos colocam para sermos desacreditados pelas mídias sociais e digitais hoje, como tem sempre. Mesmo que grandes poderes fazem propaganda através de shows importantes para falar em contras da luz do Evangelho, nós somos chamados a continuar proclamando quem nós cremos e a quem nós anunciamos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e que não há outro jeito, não há outro caminho para o Pai a não ser por Ele. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, justamente sermos esses sinais, né, de quem realmente, no meio da incredulidade daqueles que veem apenas o humano, de poder anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. É um mistério, né? Um mistério que, no fundo, em vez de ver que Deus está passando na vida dessa comunidade, vendo que tirou dentre eles alguém que está servindo como profeta, como alguém que anuncia o Evangelho, passa assim, não, imagina, conhecemos, como se para poder anunciar o Evangelho tivesse sido um extraterrestre, um ET, né? Tivesse vindo de outro planeta diferente para poder proclamar o Evangelho. Não, Deus passa no cotidiano da vida, na realidade de cada dia, em nossa história de cada momento.
dentro da nossa história, que é a passagem do Senhor em nossa existência, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade. Essa expectativa e essa certeza me moveu o nosso coração, caríssimos amigos e irmãos, de poder ver que dentro da história de cada dia, Deus está passando e nos falando ao coração. Pensamos no dom da fé, de crer nessa presença de Cristo, na palavra, na Eucaristia, nos irmãos e irmãs, nos pobres, necessitados. Pensamos nesse dom da fé a todos nós, para que nós possamos caminhar no Senhor, procurando o Senhor cada vez mais e testemunhar quem é a razão da nossa vida de fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse 14º domingo do tempo comum é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e que fala que tinha uma continuação, a segunda leitura, sempre dos domingos anteriores, né? Para que a extraordinária grandeza das revelações não me soberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Ou seja, São Paulo vai dizer assim, né, se de um lado a palavra de Deus nos fala, aqueles que não creem porque conhecem a pessoa, ele fala, São Paulo, eu vejo a minha fragilidade, tem um espinho na minha carne, para que eu não me vanglorie daquilo que eu faço, que eu não possa ver mais do que eu sou, não é? A esse propósito, diz aqui, não é? Roguei 3 vezes ao Senhor que eu afastasse de mim esse espinho na carne, como diz Paulo, mas ele disse, basta-te a minha graça, pois é na tua fraqueza que a força se manifesta. E nesse aspecto tem uma resposta, meus irmãos e irmãs, as 2 leituras. Na fraqueza que se manifesta a força de Deus. No meio das incredulidades, situações, da fragilidade nossa, o espinho na carne, que vai se manifestar, não somos nós, mas sim a ação do Senhor que faz as maravilhas. Nós vemos que nós conhecemos bem a nossa realidade, a nossa vida, mas é o Senhor quem realiza a maravilha através da nossa fragilidade. Né? Nós somos chamados a ver isso, como Paulo lembra aqui na segunda leitura, tem um espinho na carne para que não se vangloriasse, como se fosse ele mesmo fosse o Salvador, né? Mas é Jesus Cristo, por isso mesmo ele vai anunciar aquele que é a razão da sua vida. E ao meu tempo, meus irmãos e irmãs, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, diz aqui Paulo, nessa carta, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, e nas angústias sofridas por amor a Cristo, pois quando eu sinto fraco, então é que sou forte. Então, meus irmãos e irmãs, enquanto sou fraco, aí que aparece a fortaleza de Deus em minha vida. Portanto, a palavra de Deus hoje nos fala disso, da incredulidade, daqueles que nos conhecem, por achar que não pode Deus falar para essa pessoa que eu conheço a sua vida, a sua família. E do outro lado também, o próprio Paulo vai lembrar que nós somos frágeis, que temos espinho na carne. E Deus que passa na história, se serve dos fracos para que possa proclamar a sua grandeza, possa proclamar a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus que hoje nos ilumina. Ou seja, de nós nunca desanimarmos porque as pessoas não acreditam, não aceitam, não querem, ou por vermos também em nós nossas fragilidades, como fala Paulo, seu espinho na carne, que não disse qual é, mas alguma vez que fazia sofrer, e que ele pediu para retirar, mas não basta-te a minha graça. Ou seja, que nós possamos viver também na graça de Deus, no dom do Senhor, no meio das incredulidades e ataques que recebemos a cada dia, proclamando Jesus Cristo, nosso Senhor, como Salvador, como Kyrios, a todas as pessoas. Escute a palavra de Deus nesse final de semana, na missa, na sua comunidade, reflita sobre o que você vai ouvir e reze depois com o salmo. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, tende piedade, o Senhor tende piedade. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos na mão do seu Senhor. Rezemos, portanto, para que nós possamos estar sempre voltados para o Senhor. Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.